Quero convidar você, meu amado, a abrir a Escritura Sagrada. No Evangelho segundo Lucas, nós leremos o capítulo de número 19. Faremos a leitura dos versos 45 a 48. Lucas 19, 45 a 48, assim nos diz a Sagrada Escritura. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes e escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Quero convidá-lo a mais uma palavra de oração neste momento. Senhor, nós te agradecemos pela bênção de estarmos na tua presença, de louvarmos ao Senhor, de derramarmos o nosso coração diante de ti. E agora, Senhor, que ouviremos a exposição, a explanação da Escritura Sagrada, que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Espírito Santo transforme aquilo que precisa ser transformado para redirecionar a nossa vida a ti. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Amado, eu quero refletir com você hoje, olhando para esse texto, pensando aqui no seguinte tema: quando a adoração perde o seu propósito. Quando a adoração perde o seu propósito. É interessante que nós vivemos numa época, num momento cultural, em que quase tudo é avaliado pela sua utilidade. Para que serve isso? Qual o propósito disso? Para que isso existe? E aí nós fazemos um movimento que é fazer algumas perguntas. Que perguntas são essas? O que eu ganho com isso? Como que isso pode me ajudar? O que isso pode fazer por mim? E quando nós começamos a entrar nesse processo cultural, individualista, que olha apenas para si mesmo, sem perceber, essa mentalidade começa a invadir até mesmo a nossa relação com Deus. E aí o que nós vemos? Nós vemos pessoas que frequentam a igreja, que participam dos cultos, que cantam louvores, que servem nos ministérios, que servem nas sociedades internas e realizam atividades na igreja, mas raramente fazem uma pergunta extremamente fundamental. Que pergunta é essa? Por que adorar? Essa pergunta parece simples, mas é profundamente importante pensarmos nessa pergunta. Por quê? Porque é possível você continuar praticando atos religiosos, frequentando culto, dizimando, participando de uma sociedade interna, liderando um ministério, e ao mesmo tempo perder o verdadeiro propósito da adoração. Foi exatamente isso que estava acontecendo em Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, ele não encontrou um lugar dedicado à glória de Deus.
o templo do Senhor, a casa de Deus. Ele não encontrou um lugar onde as pessoas se prostravam dizendo, adorado, desejado das nações. Ele não encontrou isso. Ele encontrou uma religião funcionando. Ele encontrou pessoas ocupadas. Ele encontrou atividades acontecendo de forma intensa. Ele encontrou movimento, ele encontrou organização, ele encontrou tradição. Mas algo essencial havia sido perdido. O templo ainda estava cheio, lotado, pessoas no serviço religioso, mas a adoração estava vazia. E quando Jesus vê isso, ele reage de uma forma totalmente surpreendente, que com certeza ninguém esperaria aquilo que ele fez. Nós vemos nessa exposição que o rei, ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. E as pessoas clamando, Hosana, Hosana, filho de Davi. Mas agora, ele entra no templo, não com o jumentinho, mas ele entra no templo como Senhor e juiz. E o texto diante de nós não é apenas sobre o templo do primeiro século. Mas esse texto, ele é um espelho para nós examinarmos o nosso próprio coração diante do Senhor. Porque a pergunta que Jesus faz por meio dessa passagem não é apenas o que acontece na igreja. Que atividades vocês estão fazendo? Qual é o calendário do ano? Qual é o calendário do Ministério de Mulheres? Qual é o calendário da UPA, da UCP, da UMP? Dos casais? Qual é o calendário e quais são os projetos que a igreja tem? Não, a pergunta que Deus faz e a pergunta que Jesus faz é mais profunda. A pergunta é, o que ocupa o centro da sua adoração? O que ocupa o centro da sua adoração? Quando nós olhamos para o contexto dessa passagem bíblica, logo antes desse episódio, Jesus ele entra de forma triunfal em Jerusalém. A multidão o aclama como o rei, o Messias. Em seguida, quando Jesus olha para a realidade de Jerusalém, ele chora. Porque ela não reconheceu o tempo da sua visitação. Jerusalém tinha templo, Jerusalém tinha sacerdotes, Jerusalém tinha sacrifícios, Jerusalém tinha tradição religiosa, mas Jerusalém não reconheceu de fato o rei. E agora Jesus entra no templo. E ele realiza aqui um ato profético de julgamento. Ele não começa confrontando Roma, como era a expectativa de alguns. Ele não começa confrontando Herodes. Ele não começa confrontando César. Ele começa confrontando a religião corrompida. Porque o problema mais profundo de Jerusalém não era político. O problema era espiritual. E o Senhor Jesus, ele vem de encontro a esta realidade. Disso, entendendo essa perspectiva de quando a adoração perde o seu propósito, em primeiro lugar, eu quero pensar com você sobre a adoração perde o seu propósito quando os interesses humanos ocupam o lugar de Deus. A adoração perde o seu propósito quando os interesses humanos ocupam o lugar de Deus. Lucas diz que, entrando no templo, no verso 45, expulsou os que ali vendiam. À primeira vista, pode parecer que Jesus está apenas condenando atividades comerciais dentro do templo. E muitos acham que
a interpretação desse texto é apenas nesta linha. Mas o problema é muito mais profundo. O problema não é necessariamente a venda de animais para sacrifícios, porque isso era, de fato, algo até necessário, porque muitos peregrinos vinham de lugares distantes. Então, esta venda de animais para o sacrifício, ela era necessária. O problema ali não era apenas a troca de moedas, que também tinha uma função prática. O problema não era simplesmente a existência destas atividades. O problema era que aquilo que deveria servir à adoração, e todas estas coisas tinham o propósito de servir à adoração. Então vinha o indivíduo de longe, ele tinha que sacrificar, ele tinha que comprar o animal para o sacrifício. Ele não conseguia trazer de longe. Então, isso era ali um comércio que servia a esse propósito. Mas o problema é que aquilo que deveria servir à adoração havia se tornado o centro da atenção. E os interesses humanos haviam ocupado o lugar que pertencia a Deus. O templo deveria ser um lugar onde as pessoas encontrassem o Senhor, mas havia ali se tornado um sistema voltado para os interesses pessoais, para os ganhos financeiros e para a manutenção do poder religioso. A adoração havia sido deslocada. Era um mero detalhe. E esse é um perigo constante que nós enfrentamos, meus irmãos. Porque sempre que algo ocupa o centro da nossa atenção, mais do que Deus, a adoração perde seu propósito. Sempre que alguma coisa na sua vida ocupar o lugar de Deus, a adoração perderá o seu propósito. Isso pode acontecer de muitas formas. Às vezes, isso vai acontecer, sabe o quê? Sabe com o quê? Com o seu conforto. Com a sua estabilidade. E quando ela ocupa o centro de todas as coisas, o foco da adoração é perdido. Às vezes, pode acontecer com o seu desejo de desenvolver a sua vida financeira, você ser próspero, você ser abençoado. E se isso ocupar o centro do seu coração, a adoração perderá o seu propósito. Às vezes você deseja reconhecimento, ser visto, ser aceito. Se isso ocupar o centro da sua vida, a adoração perderá o seu propósito. Às vezes, meus irmãos, as atividades ministeriais, o serviço na igreja é o mais importante para nós. E se isso for o mais importante, a adoração será deslocada e ela perderá o seu propósito. Entenda, meu querido, que se a sua família ocupar o centro da sua atenção, a adoração ficará em segundo plano. Se o seu esposo é o seu ídolo mais precioso, você está colocando ele no lugar de Deus. Se a sua esposa é o seu bibelozinho precioso, ele pode ser quebrado. Porque você está colocando isso no lugar de Deus. Se os seus filhos ocupam este lugar no seu coração, você está deslocando a adoração. Se o seu bem-estar está no centro, quando a adversidade vier, vai mexer com a sua vida e com a sua estrutura. Sabe por quê? Porque você está com o foco deslocado para onde você não deveria colocar o foco. E a adoração perderá o seu propósito. Quando nós falamos do nosso serviço na igreja, meus irmãos, nós podemos servir tanto.
que nós podemos deixar de adorar. Nós podemos trabalhar tanto para Deus que nós podemos deixar de caminhar com Deus, de estar com Deus, de estar na presença do Senhor. Nós podemos amar tantos benefícios do reino que nós deixamos de amar o próprio Rei. E era exatamente o problema do templo, aqui, quando Jesus entra. A estrutura continua de pé, mas o coração havia mudado. O foco não era mais o Senhor, o foco não era mais Deus, o foco era o homem. E quando isso acontece, a adoração perde a sua essência. E essa é uma advertência necessária para a igreja hoje, queridos, para nós hoje. Porque se você desviar o foco do propósito original para o qual Deus o criou, Deus o cria com esse senso divino de adoração, com esse senso divino de ser inclinado ao eterno, aquilo que é dele. E é só isso que irá satisfazê-lo. Só o Senhor. E a gente vive numa cultura que é profundamente centrada no indivíduo. O mundo ensina você, o mundo me ensina, o mundo nos ensina constantemente a colocar os nossos desejos, as nossas preferências, as nossas necessidades acima de tudo. Então, o que eu preciso vem na frente. O que eu necessito vem em primeiro lugar. Seja o que for. E se nós não tomarmos cuidado, meus irmãos, isso vem entrando na nossa vida de tal forma, de tal maneira, que a nossa cultura eclesiástica vira isso. Eu tenho que ser servido aqui. Eu tenho que ter um culto que me agrade. Eu tenho que ter um produto que seja entregue que eu fique satisfeito. Aí você vai começar a avaliar o culto pela experiência que ele te proporciona. Não gostei do culto, não. Cadê o pastor? O pastor não veio no culto, não? Ixi, colocaram seminarista para pregar. Esse pastor está faltando demais, hein? Você não vem no culto para ver pastor, querido. Você não vem no culto para ver seminarista. Você vem no culto para adorar a Deus. Ah, mas eu gosto do sermão deste jeito. Se não for deste jeito, se passar de tantos minutos, eu já começo a ficar incomodado aqui na cadeira. Aí você vai avaliar se o sermão te agrada ou não te agrada. Você vai avaliar se essa igreja atende às suas expectativas ou não atende às suas expectativas. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você não está aqui por causa de ninguém. Aqui não é um clube. Aqui não é uma sociedade de amigos. Você está aqui porque o Senhor resgatou a sua vida, porque Deus transformou o seu coração e Ele enxertou você na videira. E essa pessoa que está do seu lado é seu irmão em Cristo. Não porque você gosta dele, não porque você tem afinidades com ele, não, porque o sangue de Cristo, Ele foi derramado para nos unir ao Senhor e nos unir como família da fé. E nós estamos aqui para adorá-lo. É por isso que Deus nos traz aqui. Vocês sabem que eu gosto do Paul Tripp. Eu acho muito precioso os escritos dele. E ele diz assim, que o maior problema da humanidade não é que buscamos coisas ruins, mas que nós transformamos coisas boas em coisas supremas. Queridos, Deus tem dado a nós coisas preciosas. Mas estas coisas preciosas não são o foco da nossa vida. Elas são benefícios do Senhor que apontam para Ele. Que nos devem direcionar a Ele e render o nosso coração a Ele. Então, quando nós olhamos para essa realidade do templo, os sacrifícios, o templo, as atividades religiosas, eram coisas boas.
Mas o problema surge quando essas coisas boas ocupam o lugar que pertence ao Senhor. A adoração se perde quando os meios substituem o alvo. E aí nós temos que refletir, queridos. Nós temos que compreender que a pergunta central da adoração não é o que eu recebi. A pergunta central da adoração é: Deus foi glorificado? Deus foi exaltado? Deus foi adorado? Porque a adoração não existe para colocar o homem no centro. A adoração existe para exaltar o Senhor. Então, quando os interesses humanos estão no centro, nós perdemos o propósito da adoração. Mas, em segundo lugar, a adoração perde o seu propósito quando a comunhão com Deus é substituída pela religiosidade. Pela religiosidade. Olha o que diz o verso 46. Dizendo-lhes, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a transformastes em covil de salteadores. Aqui Jesus cita Isaías capítulo 56, verso de número 7. E o contraste é impressionante, porque o templo estava cheio de atividade religiosa, mas Jesus não fala dos sacrifícios. Ele não fala das cerimônias. Ele não fala dos rituais. Ele fala do quê? De oração. Ele fala de oração. Por quê? Você imagina por quê? Porque oração, queridos, representa relacionamento com o Senhor. Oração representa dependência, comunhão, encontro com Deus. O problema do templo não era a ausência de religião. Era a ausência de comunhão, de relacionamento, de intimidade. A religião continuava acontecendo, continuava funcionando. Mas o relacionamento tinha desaparecido. Tinha desaparecido completamente. E esse, meus amados, é um dos maiores perigos espirituais que nós enfrentamos. É possível você estar aqui na igreja, domingo após domingo, frequentando cultos, atrás de cultos, ser membro da igreja, ser dizimista na igreja, ser ativo nas sociedades internas, nos ministérios, mas não adorar a Deus. É possível você servir, tocar até no louvor, dizer adorado, exaltado entre as nações, desejado das nações, mas sem amar a Deus. É possível você servir na junta diaconal, servir como presbítero, servir na CAF, que faz os almoços, estar num grupo de discipulado e não amar a Deus. É possível você vir aqui domingo após domingo e cantar ao Senhor e não se render de fato a Ele. É tudo possível. É possível você continuar participando da igreja domingo após domingo sem ter um relacionamento com Deus. E sabe o que me chama a atenção, meus irmãos? A religiosidade, grave isso, a religiosidade, ela consegue sobreviver sem comunhão. Você pode ser um bom religioso, sem ter comunhão nenhuma com Deus. Agora, a verdadeira adoração, não. Jesus está mostrando que Deus nunca esteve interessado apenas em atividades externas. Não, pastor, mas a gente não tem que fazer essas coisas? Tem. Mas não é apenas isso. Desde o Antigo Testamento, o Senhor confronta repetidamente uma religião que
preserva formas, mas perde o coração. Os profetas denunciaram isso. O livro de Isaías denuncia isso. Nós lemos aqui na liturgia. O coração de vocês está longe de mim. Jeremias denuncia isso. Amós denuncia isso. Eu tenho lido os profetas nos últimos dias. E é evidente isso. Hoje pela manhã eu estava lendo Amós capítulo 8, capítulo 9. E aí dizem para ele assim, não vem aqui falar, fala assim, eu não sou profeta. Eu sou um homem que cuida de boi. Eu sou boiadeiro. Mas Deus mandou eu vir aqui falar e eu vou falar. E ele denuncia o pecado. Agora, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus encarnado, está denunciando isso. Herman Bavinck, um teólogo holandês, diz o seguinte: a religião não consiste primeiramente em formas externas, mas na comunhão viva entre Deus e o homem. A expressão casa de oração aponta para relacionamento. O que é o significado da palavra religião? É religar. É estarmos em relacionamento com o Deus soberano. Deus nunca quis apenas rituais. O propósito da adoração é comunhão com Ele. E quando nós olhamos para a essência do livro de Levítico, por exemplo, que é cheio de normas e rituais, qual é o propósito daquele livro? No Pentateuco, na Escritura Sagrada, no cânon, é mostrar a essência da adoração. O propósito da adoração é comunhão com o Senhor. E sabe por quê, meu irmão? Porque Deus deseja adoração mais do que qualquer movimentos externos. Ele deseja um coração que o ame. Ele deseja um povo que o busque. Ele deseja filhos que se aproximem dele. E talvez uma das perguntas mais importantes deste texto seja: sua vida espiritual é baseada em relacionamento ou apenas numa rotina religiosa? E é uma grande diferença aqui. Porque a rotina pode permanecer mesmo quando o coração está distante. Você pode vir no culto, domingo após domingo, entrar aqui, cantar, cumprir as coisas que nós fazemos aqui liturgicamente, mas a verdadeira adoração não acontecer. Porque essa verdadeira adoração nasce da comunhão, nasce da intimidade. Sabe onde? Lá no seu quarto, quando você está sozinho, no seu momento de oração. Lá quando você abre a sua Bíblia e você busca o Senhor. Ah, pastor, sabe o que é? Minha agenda é complicada, viu? Eu levanto muito cedo, eu tenho que pegar ônibus, eu tenho que trabalhar, é tempo no trânsito, não tenho tempo para ler a Bíblia. Não tenho tempo para estar na presença de Deus. Orar, então, eu oro quando eu preciso, né? Tem um problema, tem uma dificuldade. Aí eu oro. É assim a sua vida com Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Oração revela dependência. Oração revela amor. Oração revela confiança. Revela intimidade com o Senhor. Uma igreja pode ter muitos programas. Pode ter muitos ministérios. Pode ter muitas atividades. Mas se perder a comunhão com Deus, perderá o propósito da adoração. Nós temos que tomar cuidado com as nossas práticas religiosas, para que elas não tomem o lugar de Deus, o lugar daquele que deve ser adorado. E por último, meus amados, a adoração recupera o seu propósito quando Cristo volta ao centro. Ao expulsar os vendedores, Jesus faz algo significativo. Ele começa ali ensinar no templo.
Diariamente Jesus ensinava no templo. E esse detalhe é fundamental no texto, porque Jesus não apenas remove o que está errado, mas ele restaura o que deveria estar presente. Ele coloca novamente a verdade no centro, ele coloca novamente a presença no centro, ele coloca novamente a palavra do Senhor no centro. Essa é uma verdadeira reforma da adoração. A solução para a falsa adoração não é simplesmente remover práticas erradas. A solução é restaurar Cristo no seu devido lugar. E foi muito interessante esse final de semana, porque eu estive, como eu disse, lá no Rio de Janeiro, num retiro de jovens e adolescentes, e vários jovens, vindos de igrejas que não tinham o Senhor como centro da adoração. E ontem sentaram comigo à mesa e nós começamos a conversar sobre a Escritura, na sexta-feira à noite também, quinta e sexta à noite. Acabava o sermão, eles me rodeavam assim e eu era bombardeado de perguntas. E o que eu percebi lá? Desejo, sede por aprender a Escritura, para conhecer mais a Deus. E eu vi jovens que amam a Deus, que queriam colocar o Senhor no centro da sua vida. Observe que o texto ele termina mostrando duas reações. Jesus está no centro agora. E o que os líderes procuram fazer? De uma maneira ou de outra, destruir a Jesus. O povo, porém, fica atento às suas palavras. E esse contraste, meus amados, ele continua existindo na igreja hoje. Sempre que Cristo ocupa o centro, os corações são revelados. Os corações são revelados. Alguns resistem, outros se aproximam. Alguns rejeitam a sua autoridade, outros se submetem à sua palavra. Mas não existe neutralidade diante de Deus. Ou você vai adorá-lo, ou você vai virar as costas para ele. A verdadeira adoração sempre gira em torno de Cristo, porque ele é o verdadeiro templo. Ele é o verdadeiro sacrifício. Ele é o verdadeiro mediador. Ele é o verdadeiro caminho para Deus. Mais uma vez, citando Paul Tripp, ele diz: o Evangelho nos chama a uma vida em que Deus não é apenas importante, mas é central. O Evangelho não nos chama para uma vida em que Deus não é apenas importante, Ele é o centro. Toda a sua vida gira em torno daquilo que Deus é e daquilo que Ele faz. Por isso, suas escolhas, suas atitudes, aquilo que governa o seu coração deve ser o Senhor. O problema do templo era justamente esse. Deus continuava presente. Presente onde? Na linguagem profética, na linguagem religiosa, nas atividades religiosas, mas não ocupava o centro da vida daquelas pessoas. A verdadeira reforma espiritual acontece quando Cristo reassume o lugar principal do coração na igreja e na adoração. E quando Cristo é o centro, meus irmãos, a palavra volta ao centro, a oração volta ao centro, a santidade volta ao centro, a missão volta ao centro, a glória de Deus volta ao centro. E isso transforma tudo, porque isso transforma a igreja, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, como nós desejamos falar do amor de Deus. Isso transforma a nossa casa. O nosso casamento é alinhado. Por quê? Porque eu sei que eu vivo com uma pecadora e que eu sou pecador e que nós somos alcançados pela graça e ali se torna um campo fértil da graça. Porque isso transforma o coração. A história da igreja mostra isso repetidamente. Todos os grandes avivamentos começaram como? Quando Cristo voltou para o centro. Se nós desejamos um avivamento, meus irmãos, eu não sei se você ora por isso, se você deseja isso.
A primeira coisa que você tem que pedir: Senhor, seja o centro da minha vida. Seja o centro em tudo aquilo que eu desejo, em tudo aquilo que eu penso, nas escolhas que eu faço, no meu comportamento, nas minhas atitudes. Seja o centro no meu casamento, seja o centro na educação dos meus filhos, seja o centro no trabalho que eu desenvolvo, na relação que eu tenho com os meus vizinhos, na relação que eu tenho com as pessoas do trabalho, na relação que eu tenho com a minha família mais ampla. Seja o centro. Seja o centro de todas as coisas. E o que vai acontecer, querido? Vai acontecer algo maravilhoso. Cristo será visto através de você. E aí, se você age assim, se eu age assim, se todos nós agimos assim, sabe o que vai acontecer? Um movimento do Espírito Santo, glorioso, maravilhoso, e a manifestação do poder de Deus ficará evidente através da proclamação do Evangelho. Porque você vai falar e compartilhar do amor de Deus. Por quê? Porque Ele é o centro da sua vida. Porque Ele é tudo que você deseja, porque Ele é o amado da sua alma, Ele é o adorado do seu coração, Ele é o desejado do seu coração. Quando Ele ocupa o centro, isso se torna natural. Quando você olha para a história, toda verdadeira reforma começa quando a palavra do Senhor volta ao centro. Então a palavra tem que direcioná-lo, querido. A palavra de Deus tem que ser o norte para você entender se isso é certo ou errado. Não o que você pensa, não o que você imagina. A palavra deve ser o norte. Toda a renovação espiritual começou quando Deus voltou a ocupar o lugar que sempre lhe pertenceu. Querido, eu tenho orado pela nossa igreja. Eu tenho orado pela sua vida. Eu tenho orado para que o Senhor, Cristo, seja o centro na nossa vida. Para que a palavra seja o centro na nossa vida. Que Deus ocupe o lugar que é dele. Porque se isso acontecer, queridos, o que Ele fará aqui, nós não vamos conseguir mensurar a grandeza do milagre que o Senhor fará. Mas isso começa onde? Na sua casa, na sua vida, porque nós somos igreja de Cristo. E aí ficará fácil para você, meu amado, compartilhar do Evangelho, falar do amor de Deus. Ficará muito simples para você orar pelas pessoas do seu cartão missional, para você se relacionar com elas, tomar um café, falar do amor de Deus, explicar que Cristo é o centro de todas as coisas. Ficará fácil. Por quê? Porque o centro da sua vida não é você, é Jesus. Você vai entender que tudo não gira em torno daquilo que você quer, mas que gira em torno de Cristo. Quando Jesus entrou no templo, ele encontrou uma religião funcionando. Mas ele encontrou uma adoração sem propósito. Eles estavam adorando? Estavam. Mas não estavam adorando quem eles deveriam adorar. Você vai adorar. A pergunta é, o que você está adorando? O que você está adorando? Porque adorando você está. Será que é o Deus verdadeiro? Ele encontrou lá um movimento sem comunhão, uma atividade sem devoção. Ele encontrou uma tradição sem transformação e por isso ele confrontou essa realidade. Mas esse texto não foi preservado apenas para contar o que aconteceu no templo em Jerusalém. Ele foi preservado para que eu e você, aqui e agora, possamos examinar o nosso coração. O que ocupa o centro da sua adoração? Talvez não sejam mesas de cambistas. Talvez não sejam aqueles vendedores. Mas podem ser outras coisas. Podem ser as suas preocupações. Aquilo que assola o seu coração. Isso ocupa o lugar de Deus. Pode ser as suas ambições. Podem ser os seus interesses pessoais. Pode ser as suas tradições familiares.
que você tem aprendido de outras gerações. Podem ser as suas expectativas. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus faz a adoração perder o seu propósito. O que ocupa o lugar do Senhor no coração tem nome, querido. Se chama idolatria. Mas graças a Deus existe esperança, porque o mesmo Jesus que purificou o templo continua purificando o seu povo. O mesmo Jesus que confrontou a falsa religião, ele continua chamando pessoas ao arrependimento. O mesmo Jesus que ensinava diariamente no templo, continua falando por meio da sua palavra aqui e agora, hoje. Por isso, a solução não é tentar reformar a adoração apenas externamente. A solução é permitir que Cristo reassuma o centro da nossa vida. Porque quando Cristo assume o centro, a adoração recupera o seu propósito. Quando Cristo assume o centro, ocupa o centro, a comunhão substitui essa mera religiosidade. Quando Cristo ocupa o centro, Deus volta a receber a glória que lhe pertence. E essa é a grande pergunta que nós devemos levar conosco hoje. O que você deve levar desse sermão para sua casa? Cristo está no centro da minha adoração ou apenas ao redor dela? Porque uma igreja centrada em Cristo floresce. Uma família centrada em Cristo floresce. E somente quando Cristo está no centro, a adoração se torna aquilo que Deus sempre desejou que ela fosse. O desejo do meu coração, queridos, é que nós, de fato, tenhamos o Senhor no centro de todas as coisas. E que as nossas atividades revelem, de fato, o que governa o nosso coração. Cristo no centro. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos fortaleça.